O aumento das temperaturas globais ameaça a segurança alimentar. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, mais de 780 milhões de pessoas sofrem de fome crônica. Diversificar fontes e também técnicas agrícolas é vital para garantir comida segura e saudável para todos. Olá e bem-vindos a mais uma edição do Eco África. Eu sou Regina Ernesto e falo-vos a partir de Maputo, em Moçambique. Fique conosco nesta edição e veja o que vem já a seguir. Porque os cogumelos são um grande negócio no Ruanda. Como reduzir o impacto ambiental das compras online. E como os alunos aprendem a satisfação de cultivar os seus próprios alimentos. Mas começamos o programa na costa sul-africana. As medusas prosperam há milhões de anos e são dos animais mais antigos do planeta. Apesar de existirem há muito tempo, surpreendentemente há pouca pesquisa sobre essas criaturas marinhas. Agora, os cientistas tentam entender mais sobre elas e também sobre o seu papel crítico nos ecossistemas oceânicos. As águas-vivas, também conhecidas como medusas, estão entre os habitantes mais antigos da Terra. Ocorrências em massa acontecem aproximadamente a cada 10 anos e é difícil obter dados. As medusas seguem a corrente, o que torna difícil registrá-las com precisão. Essas invasões são geralmente resultado de condições ambientais que levam a uma diminuição do número de predadores. Ao mesmo tempo, isso pode ser facilitado por um aumento da temperatura. Se baixarmos a concentração de oxigênio, afetará negativamente os peixes, mas não afeta as águas vivas. Por isso, prosperam em zonas em que os peixes foram forçados a abandonar. Chris Lewis é um especialista em águas vivas que está familiarizado com as espécies nas águas da cidade do Cabo. Até a data, são conhecidas 20 espécies. Os investigadores só agora começam a compreender o papel que estes invertebrados desempenham no ecossistema marinho. Elas não só nos indicam quando o ecossistema está desequilibrado, como também desempenham um papel importante como presas e predadoras no oceano. Como são predadoras, bloqueiam muito carbono no oceano e, quando morrem, afundam-se no mar. Na estação seguinte, com a ressurgência induzida pelo vento, esse nutriente é reutilizado pelo fitoplâncton. Verena Arash passou cerca de 10 anos a estudar águas vivas. Juntamente com os outros cientistas, quer construir uma base de dados dos diferentes tipos de medusas encontradas na costa sul-africana para determinar se há alguma mudança nos números. Mas é uma grande tarefa. Obtemos pequenos pedaços de tecido, retiramos o ADN, depois sequenciamos o ADN e, com base nisso, analisamos as espécies que estamos a ver. E o que posso dizer é que estamos a ver muitas coisas novas a surgir das coletas. Ainda só trabalhamos cerca de 10% das recolhas e já estamos a descobrir muitas espécies novas, o que é muito entusiasmante para nós. Quanto mais os investigadores entendem sobre os tipos e números de águas vivas, melhor podem determinar mudanças na população e correlacioná-las com as condições climáticas. A costa da África do Sul é uma das mais ricas nestas espécies do mundo. Cerca de 10% de todas as espécies de medusas vivem aqui e muitas podem ser vistas no aquário da cidade do Cabo. Chris Lewis é o responsável. Cada espécie tem os seus próprios parâmetros. Algumas espécies querem viver em água quente ou fria por certos períodos de tempo. As suas dietas mudam. Temos algumas que comem outras águas vivas. Algumas não vivem muito tempo. Vivem durante 6 ou 9 meses. Então, precisamos ter sempre este sistema de linha de montagem onde cultivamos novas medusas. Tal como o fluxo nos tanques, o oceano é muito bom para mantê-las saudáveis. Mas, à medida que crescem nos tanques, temos de ajustar o fluxo para que possam crescer corretamente. Caso contrário, ficam muito deformadas e podem morrer por causa disso. Muitas pessoas são fascinadas por esses dinossauros aquáticos.
ou têm medo, porque muitas são venenosas, embora apenas algumas espécies sejam perigosas para os seres humanos. Algumas também têm ácido hialurônico e nutrientes como proteínas, o que as torna um alimento popular na Ásia. Na África do Sul ainda não estão no menu. Em vez disso, os cientistas esperam compreender melhor o papel das medusas no ecossistema marinho e como é afetado pelas alterações climáticas. De uma criatura marinha antiga para outra. Já ouviu o termo espécie-chave? É um organismo que mantém um ecossistema unido. E as ostras são um exemplo. São conhecidas como engenheiras de ecossistemas porque basicamente ajudam a criar novos habitats para outras espécies e minimizam o impacto das mudanças climáticas. Apesar de pequenas, são muito importantes e precisam ser protegidas. Estas ostras e estes mexilhões, juntamente com vieiras e amêijoas, são bivalves, criaturas do mar com duas conchas. Registros fósseis mostram que têm mais de 500 milhões de anos antes dos dinossauros e vivem em todo lugar, do Ártico ao Antártico e ao Equador. Começam pequenos a flutuar na água. Ostras e mexilhões se fixam em superfícies submersas para crescer, enquanto as amêijoas enterram-se na areia. Vêm em várias formas e tamanhos. Eram tão abundantes que eram petiscos grátis em bares, mas a pesca excessiva reduziu as suas populações. 85% dos recifes de moluscos no mundo desapareceram. Heidi Aloui doutorou-se em História das Ostras e Mexilhões. Tivemos uma perda extrema de um habitat muito produtivo em muitos lugares do mundo e as pessoas nem sabiam disso. Quanto mais aprendemos sobre o valor deles para os ecossistemas, mais devastadora é a perda. Eles fazem coisas incríveis só ficando na água. Onde quer que cresçam, estão ocupadas a limpar, porque a maioria dos bivalves filtra a água. Filtram a água, capturam partículas nela e comem-nas. Sergei Ketsev estudou como os mexilhões controlam o ecossistema dos grandes lagos nos Estados Unidos da América. Um mexilhão a 200 metros de profundidade pode filtrar a coluna de água acima dele em apenas algumas horas. Usam as partículas que precisam para crescer e excretam o resto para as bactérias do fundo decomporem. Como pode ver à esquerda, filtram fósforo e nitrogênio, essenciais para plantas e animais crescerem. Esses químicos dos fertilizantes agrícolas podem causar algas tóxicas em altos níveis. Bivalves filtram mais que químicos. Projetos usam-nos para limpar microplásticos dos lagos e oceanos. São minúsculas partículas de plástico difíceis de ver e coletar. Podemos usá-los para limpar a água poluída, mas em ambientes fechados podem alterar o ecossistema. Foi o que os pesquisadores descobriram nos grandes lagos, que os mexilhões não nativos limparam nutrientes demais da água. Foi surpreendente descobrir que mexilhões no fundo do lago afetam a biologia de todo o lago. No oceano aberto, a história é diferente. Aqui, mexilhões e ostras formam recifes que sustentam ecossistemas. Ostras são especialmente boas nisso. Com o tempo, estas estruturas crescem e são muito complexas. Kate Mosher trabalha no Billion Oyster Project, que quer restaurar 1 bilhão de ostras no porto de Nova York até 2035. À medida que recifes de ostras crescem, plantas se prendem, atraindo peixes e outros animais. Tornaram-se berçário e fonte de alimento para muitos organismos. Centenas de espécies, como peixes, caranguejos e pequenos organismos, vivem nos recifes de ostras.
Esses recifes sustentam animais maiores. Um estudo da Nova Zelândia mostra que recifes de mexilhões atraem 10 vezes mais peixes. Cavalos marinhos voltaram aos recifes de ostras em Nova York. Os benefícios vão além das estruturas. Os recifes de ostras protegem a integridade do ecossistema mais amplo. Quando uma onda forte atinge o recife de ostras, parte da energia se dissipa. Significa que as ondas após o recife causam menos danos. Isso protege ecossistemas frágeis como gramíneas marinhas, que funcionam como berçários de animais e sumidouros de carbono. Menos energia das ondas significa menos erosão costeira. Esses benefícios também podem vir de explorações agrícolas se forem sustentáveis. Ter mexilhões em qualquer ecossistema é muito benéfico. Bocamon Sulibep ajuda criadores de mexilhões na África do Sul a serem sustentáveis. Essas práticas de pesca sustentável, por exemplo, tentam assegurar que minimizamos a nossa interação e impactos com espécies ameaçadas e protegidas. Mexilhões são pendurados em cordas na água, onde animais podem ficar presos, mas com cordas bem ancoradas. Isso é muito raro. Também garantimos que as explorações de mexilhões não afetem muito os habitats do fundo onde operam. Numa baía fechada, o excremento dos mexilhões pode cobrir o fundo do oceano, de modo que as plataformas são geridas para garantir que não sobrecarreguem o ecossistema. Na aquacultura de bivalves não usam ração nem antibióticos, obtêm tudo da água. Mexilhões cultivados em cordas têm uma pegada de carbono de 0,25 kg por quilo. Em comparação à carne bovina, é cerca de 100 kg por quilo. Ao contrário de outros alimentos, resíduos de mexilhões e ostras podem ser reutilizados de forma circular. Os agricultores com quem trabalhamos usam uma empresa que transforma as conchas restantes em adubo orgânico. Como material de construção, as conchas sequestram carbono. Os bivalves retiram carbono da água e usam-no para fazer crescer as suas conchas. Trituradas, podem substituir o calcário no concreto, mas o melhor uso das conchas é simples: criar mais bivalves. Conchas antigas são reutilizadas na criação ou em projetos de restauração, ficando na água. Esses projetos surgem no mundo todo, da Austrália a Nova York. Já recolhemos quase 2 milhões de libras de conchas. As conchas são limpas e colocadas em gaiolas. Estas gaiolas de ostras são colocadas em containers convertidos para fixar larvas de ostras nas conchas. Adicione água do porto a larvas. Após uma semana, há ostras bebês. As gaiolas são movidas para o porto. O recife de ostras cresce, criando um ecossistema e beneficiando as pessoas na costa. Podemos esperar que 1 hectare de recifes de ostras acrescente 1 tonelada de peixes ao ambiente marinho, restaurando-o. Mais bivalves significam águas mais limpas. O impacto positivo de mexilhões e ostras dobra em uso circular das conchas. E as ostras são as super-heroínas: filtrar, abrigar, proteger e restaurar. É por isso que devemos fazer tudo o que pudermos para os colocar mais nas nossas águas. Algo que todos podemos fazer para nunca nos preocuparmos com a escassez ou com o custo de frutas e vegetais. Na nossa próxima reportagem, visitamos uma escola no Uganda, onde jovens estudantes reutilizam plástico para cultivar a sua própria comida. Frescos das hortas, espinafres e couves. Vamos para a cozinha prepará-los para o almoço. Os jovens agricultores da escola secundária de Sankizito são bem-sucedidos. Os produtos da sua quinta escolar são utilizados para alimentar toda a população estudantil. Os alunos desta escola nos arredores de Kampala cultivam legumes como couves, criam galinhas e até cuidam do seu próprio peixe. Agora, recolhem resíduos de garrafas de plástico para utilizarem para construir jardins verticais e assim aproveitar ao máximo a área de cultivo. In this, it helps us in a way that
Isto ajuda-nos de tal forma que plantamos muitas plantas diferentes. Temos os espinafres, sucuma, os tomates e o pimento. Portanto, isto pode ajudar-nos se tivermos um pequeno espaço em casa. Este edifício feito de garrafas tem um jardim no telhado. No seu interior há culturas de cogumelos e resíduos de cascas de algodão. Isto é simplesmente uma forma ecológica para tentar evitar o abate de diferentes florestas ou a morte de árvores. Não queremos mais isso e arranjamos soluções. Através destes projetos, os alunos aprendem práticas de cultivo inovadoras, ecológicas e sustentáveis para serem autossuficientes e terem uma alimentação saudável. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Do Uganda, vamos ao Ruanda, onde os agricultores cultivam cogumelos em maior escala do que os alunos que acabamos de ver. Eles acreditam que os fungos são a solução para muitos problemas do mundo. Quem diria? Bom, a demanda está a crescer e o cultivo de cogumelos está a tornar-se rapidamente numa das atividades agrícolas mais lucrativas de África. No interior escuro e úmido destas cabanas, Samagambo Evariste está a cultivar cogumelos ostra que podem vir ajudar a melhorar a segurança alimentar no Ruanda. Maze imyaka 5 mpinga ibihumyo. Iyo uhinze ibihumyo, cultivo cogumelos há 5 anos. O rápido crescimento distingue-os de outras culturas, em que temos de esperar 5 a 6 meses até a colheita. No caso dos cogumelos, entre 9 e 15 dias após a plantação, estão prontos para serem vendidos. Geramos rendimento em apenas 2 semanas. Tem muitas vantagens. Samagambo cultiva cogumelos em Rugamara, uma das 15 aldeias apoiadas pela Kigali Farms. Esta organização formou cerca de 700 pequenos agricultores e construiu cabanas que podem ser utilizados gratuitamente. Também fornece assistência na produção e comercialização. A empresa foi criada por Laurent de Monique em 2010. Antes dirigia uma pequena cervejaria em Nova York, mas queria mudar-se para a África para fazer algo com impacto na comunidade. Inspirei-me num livro que abordava como os cogumelos podem ajudar a salvar o mundo. Comecei a ler e fiquei rapidamente convencido de que os cogumelos são organismos fantásticos que podem fazer muitas coisas boas se os usarmos da maneira certa. Podem ser bons para a saúde, são muito saudáveis, muito nutritivos e podem ser muito bons para o meio ambiente porque têm tendência para reciclar a matéria orgânica e transformá-la em algo útil. As condições agronómicas do Ruanda são ideais para o cultivo de diversas variedades de cogumelos. E é a solução ideal para um dos problemas que o país enfrenta, o aumento da população, que atualmente ronda os 14 milhões de habitantes, e a disponibilidade limitada de terras aráveis, que se estendem por cerca de 1,4 milhões de hectares. Isso indica que os nossos recursos terrestres podem não garantir a segurança alimentar de todos os cidadãos no futuro. Os cogumelos desempenham um papel importante na bioeconomia circular porque resolvem o problema dos efeitos negativos dos resíduos das colheitas a longo prazo. A Kigali Farms apoia os produtores locais de trigo a quando da colheita. Compra a palha do trigo, que é depois fermentada e transformada em substrato. No passado, os agricultores teriam queimado os resíduos das suas colheitas, contribuindo para a poluição atmosférica.
É no campo que se encontram mais resíduos agrícolas que podem ser convertidos em cogumelos. Começamos por aí e, passados 5 ou 6 anos, passamos para os cogumelos botão. Atualmente é o cogumelo comercial número 1 em todo o mundo. 90% dos cogumelos cultivados em todo o mundo, mas era 0 no Ruanda e muito baixo em África. Requerendo um investimento mínimo em termos de custos, terra e mão de obra, o cultivo de cogumelos está a beneficiar comunidades no Ruanda, além de ajudar a diminuir as emissões e melhorar a qualidade do solo. A minha paixão pelos cogumelos resulta dos bons benefícios que me proporciona. O ciclo de crescimento demora cerca de 3 meses, mas mesmo depois de terminado, os substratos mantêm um valor residual. Podemos utilizá-los como adubo de alta qualidade, razão pela qual as colheitas são boas. Como estrume, é muito melhor do que muitos fertilizantes que degradam o solo. Além disso, os cogumelos são cada vez mais vistos como um alimento acessível e saudável e é uma fonte de proteínas muito mais amiga do ambiente do que a carne. Em vez de comer um hambúrguer com carne de vaca, pode comer um hambúrguer de cogumelos. É igualmente delicioso, muito mais saudável para si e para o planeta. O cultivo de cogumelos enquadra-se bem nos planos do governo ruandês para tornar a agricultura inteligente em termos climáticos. O objetivo é integrar a agricultura inteligente do ponto de vista climático na política agrícola e vamos promover métodos amigos do ambiente. Queremos apoiar todas as formas de agricultura que produzam fertilizantes orgânicos. Não só ajudará a combater os impactos das alterações climáticas, como diversificará a nossa dependência para além dos cogumelos. Com muitos benefícios para o ambiente, o cultivo de cogumelos está a ajudar o Ruanda a atingir o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 40% até ao final desta década. Acredite ou não, os cogumelos estão a ser usados como alternativa sustentável às embalagens plásticas. Isso é necessário com urgência. É que à medida que as compras online aumentam, o problema das embalagens plásticas também piora. A nossa próxima reportagem leva-nos à Roménia, onde uma startup criou uma forma de comprar online sem aumentar o lixo. Fazemos um pedido online e 2 dias depois a encomenda chega-nos a casa. As caixas que se acumulam são um mal necessário. Com todas estas caixas, a nossa casa parece muito desarrumada. Sentimos que isso precisava de mudar e tivemos a ideia de desenvolver uma embalagem melhor. No ano passado, o volume global de encomendas ultrapassou os 161 mil milhões. São necessários 2 kg de madeira para produzir 1 kg de papel de embalagem, o que significa que muitas árvores tiveram de ser derrubadas. A startup de Adina Uma desenvolveu embalagens retornáveis que podem ser reutilizadas até 500 vezes. Atualmente, consumidores que compram online podem optar por embalagens ecológicas. Uma vez retirada a embalagem, esta é enviada de volta. Um serviço pelo qual os clientes pagam um valor adicional. Cada vez mais clientes online querem ter embalagens retornáveis. O desafio é encontrar o maior número possível de empresas que adiram à inovação. Esta grande livraria online, com filiais em toda a cidade de Bucareste, já aderiu. As embalagens normais de cartão são um desperdício. Não queremos colocar mais cartão no mercado, que geralmente acaba em aterros. A Dina espera que cada vez mais consumidores online optem por embalagens reutilizáveis.
Nós, os romenos, ainda temos muito a aprender. Durante anos tivemos de explicar a diferença entre reutilizar e reciclar, mas continuamos a insistir. Agora as pessoas já entendem como funciona a conservação dos recursos. O Pacto Ecológico da União Europeia pretende tornar a região climaticamente neutra até 2050. Adina Romá acredita que a solução de embalagens retornáveis é muito promissora e lamenta não ter tido a ideia mais cedo. Este foi o programa desta semana sobre soluções inteligentes para combater a fome e proteger o planeta. Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Obrigada por nos ter acompanhado. Visite o EcoAfrica Online para mais reportagens, histórias e ideias inspiradoras. Até para a semana.